um homem que afirmava ser do ano 2036, alertando sobre guerras, pandemias e o colapso da sociedade. Esse é o mistério de John Titor, um viajante do tempo cujas previsões assustadoras despertaram intriga global. Mas quem ele realmente era? Era tudo uma farsa ou ele estava tentando evitar um futuro apocalíptico? O que ele revelou continua nos assombrando. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. As alegações chocantes de John Titor sobre viagem no tempo. No ano 2000, uma figura misteriosa chamada John Titor começou a postar em fóruns online, afirmando ser um viajante do tempo vindo do ano 2036. Sua aparição repentina despertou muita curiosidade, dúvidas e empolgação entre os usuários da internet. A história de Titor não era apenas uma alegação comum sobre viagem no tempo. Ele não apenas dizia, sou do futuro. Ele apresentava detalhes notáveis, oferecendo explicações técnicas que confundiam a linha entre a ficção científica e a física real. Em vez de simplesmente afirmar que vinha do futuro, ele explicava como havia chegado lá. Sua máquina do tempo não era um dispositivo vago ou fantasioso, mas sim uma peça de tecnologia altamente avançada que ele descreveu com precisão impressionante. Ele até deu um nome para ela, a Unidade de Distorção de Gravidade C204, construída pela General Electric. Interessante, não? A explicação de como a máquina funcionava era tão precisa que era difícil ignorá-la. Segundo ele, a máquina usava uma fonte de energia especial que ia além do que entendíamos no ano 2000. O dispositivo em si tinha um campo de gravidade e um alarme de contagem regressiva que ativava pouco antes do salto temporal. Esses detalhes técnicos eram suficientes para fazer até os leitores mais céticos pararem para refletir. Será que uma máquina assim poderia realmente existir? Mas não era apenas a máquina do tempo que fascinava as pessoas. Era a missão de Titor. Pouco mais de 2 anos após enviar faixes para Art Bell, um usuário que se autodenominava Time Traveler Zero, mais tarde conhecido como John Titor, criou uma conta no fórum do Time Travel Institute. Em 2 de novembro de 2000, ele postou: "Saudações, sou um viajante do tempo do ano 2036. Estou voltando para casa depois de buscar um sistema de computador IBM 5100 do ano de 1975. Ele revelou que havia viajado ao passado com uma tarefa muito específica: recuperar um antigo computador IBM 5100. A princípio, esse pedido pode parecer estranho. Por que um viajante do tempo do futuro precisaria de uma peça de tecnologia tão desatualizada? No entanto, a explicação de Titor deixava claro que o IBM 5100 era essencial para sua missão. Segundo ele, o computador tinha uma habilidade única de depurar sistemas legados, algo crucial para o mundo de seu tempo. Em sua época, onde a tecnologia havia evoluído de maneiras que não podíamos compreender totalmente, o IBM 5100 era uma peça-chave para resolver um grande problema. Esse foi apenas um dos muitos detalhes surpreendentes que ele compartilhou, tornando sua história mais convincente para alguns e ainda mais enigmática para outros. Para muitos usuários do fórum, essas descrições eram difíceis de ignorar. A quantidade de detalhes que ele fornecia fazia suas alegações parecerem mais reais do que os roaches e brincadeiras comuns na internet daquela época. No entanto, nem todos estavam convencidos. Os céticos rapidamente o rotularam como um farsante astuto, dizendo que suas histórias detalhadas tinham o objetivo de chamar a atenção e criar interesse. Ainda assim, os debates nos fóruns eram acalorados, com alguns usuários acreditando em sua história e outros descartando-a como mais uma fantasia da internet. Sua missão de recuperar o IBM 5100 era apenas a ponta do iceberg. Ele compartilhou mais sobre o futuro de onde vinha, um futuro devastado por guerras, colapso social e a queda de instituições importantes. Ele alertou que o mundo logo enfrentaria um
um grande conflito, mas seu tom era estranhamente calmo. Mesmo com suas previsões sombrias, Titor enfatizou que a humanidade se adaptaria, focando mais na comunidade e na família, em vez de grandes empresas e fábricas. Essa visão do futuro ressoou com algumas pessoas, levando a discussões mais profundas sobre o caminho que a sociedade moderna está seguindo. À medida que Titor continuava postando, suas alegações começaram a gerar reações mistas. Quanto mais ele compartilhava, mais perguntas surgiam. Ele era realmente um viajante do tempo? Suas advertências eram verdadeiras? Titor rapidamente se tornou uma sensação nos fóruns com seus termos científicos, histórias pessoais e previsões ousadas. Mesmo que as pessoas não acreditassem em suas alegações de viagem no tempo, sua história era difícil de ignorar. Sua chegada desencadeou um dos maiores mistérios do início do século XXI. Suas alegações sobre viagem no tempo, uma máquina única e sua missão para recuperar um computador desatualizado intrigaram muitos, misturando ceticismo com curiosidade. Titor tornou-se um símbolo de mistério, mesclando ficção científica com realidade e gerando debates que continuam até hoje. O tempo de John Titor nos fóruns online não foi apenas sobre sua máquina do tempo, foi também marcado por uma série de previsões assustadoras sobre o futuro. Suas sombras previsões sobre o futuro. Titor falava com confiança sobre as próximas décadas, alertando sobre eventos que abalariam o mundo profundamente. Suas previsões mais marcantes envolviam conflitos globais e o colapso social, pintando um futuro onde a humanidade lutava para sobreviver em meio ao caos. Sua previsão sobre inteligência artificial e vigilância global ganhou atenção à medida que essas ideias estão se tornando realidade. O que antes parecia algo distante, sistemas de inteligência artificial ajudando em tarefas e governos usando tecnologias de vigilância como reconhecimento facial, agora é parte do cotidiano. Titor previu que a inteligência artificial desempenharia um papel importante no futuro, e hoje é evidente que a tecnologia está indo nessa direção. Ele também previu que a China enviaria um astronauta ao espaço em 2003, o que se concretizou quando a China lançou sua primeira missão tripulada. Titor também mencionou a doença de Creutzfeldt-Jakob, CJD, uma rara condição cerebral ligada à doença da vaca louca, insinuando que seria uma preocupação crescente no futuro. Nos anos 2000, ocorreu um surto de vaca louca, com quase 200 fatalidades, embora tenha sido amplamente contido no Reino Unido. Outra previsão que parece ter se realizado foi sua ideia sobre energia solar. Quando ele fez essa previsão, a energia solar não era amplamente utilizada, mas agora é uma das fontes de energia de crescimento mais rápido no mundo. Ele foi um dos poucos a perceber o potencial da energia solar e previu que ela se tornaria mais importante no futuro. À medida que continuamos avançando em soluções de energia sustentável, sua previsão parece cada vez mais acertada. Uma das alegações mais chocantes de Titor foi que uma devastadora Terceira Guerra Mundial eclodiria no início do século XXI. Segundo ele, essa guerra devastaria o mundo, destruindo sociedades e economias. Mas nem tudo o que Titor previu aconteceu. Uma de suas previsões mais aterrorizantes foi sobre uma guerra nuclear em 2015, desencadeada por tensões com a Rússia. Isso não ocorreu. Ele também previu uma guerra civil nos Estados Unidos, começando em 2005, o que também não aconteceu. Essas falhas levaram algumas pessoas a questionar sua precisão. Nos anos seguintes às previsões de Titor, a polarização política e os conflitos aumentaram. Embora os Estados Unidos não tenham vivenciado uma guerra civil em 2005, a crescente divisão entre ideologias políticas se assemelhava ao cenário de agitação que ele descreveu. Em 2024, vemos paralelos inquietantes: inflação crescente, instabilidade econômica e conflitos em andamento, como a guerra entre Israel e Hamas. Embora não tenhamos visto exatamente os ataques nucleares ou a guerra civil que ele previu, muitos dos problemas que ele destacou, divisões sociais e conflitos globais, estão se desenrolando. Esses problemas poderiam estar ligados ao mundo que ele viu ou seria apenas coincidência? O que torna as previsões de Titor ainda mais fascinantes é sua explicação sobre a linha do tempo de onde veio. Segundo ele, o mundo sobre o qual ele nos alertava não era o único futuro possível. Ele não disse simplesmente, isso vai acontecer. Ele acreditava que o tempo era uma teia complexa e em constante mudança de possibilidades. Titor era um firme defensor da teoria do multiverso, que postulava que cada decisão que tomamos cria um novo ramo da realidade, significando que existem múltiplas versões do futuro coexistindo.
a linha do tempo que ele descreveu, cheia de guerras e agitações, era apenas uma de muitas possibilidades, um universo paralelo que pode ou não se concretizar. Essa ideia de múltiplas linhas do tempo acrescentou uma camada de complexidade às suas previsões. Isso significava que os eventos sobre os quais ele alertou não estavam gravados em pedra. Na visão de Titor, nossas escolhas e ações poderiam mudar o futuro. Assim, se nos desviássemos do caminho que ele previu, poderíamos evitar o pior do caos. Mas, se seguíssemos o mesmo caminho, a guerra e a destruição que ele previu ainda poderiam estar à nossa espera. Essa teoria de realidades alternativas abriu a possibilidade de que suas previsões não fossem falhas, mas apenas vislumbres de uma versão do futuro que ainda pode nos aguardar. Apesar das previsões catastróficas, a visão de Titor para o futuro não era totalmente negativa. Ele imaginava um mundo onde, após as guerras, as pessoas reconstruiriam de forma mais local e independente. As comunidades se concentrariam na família e em um estilo de vida em pequena escala, afastando-se dos sistemas globais complexos de hoje. Ele também viu mudanças na religião e no entretenimento, refletindo as realidades de um mundo pós-apocalíptico. Essa ideia de comunidades mais simples e focadas na família oferecia uma alternativa esperançosa ao caos que ele previu. O debate sobre as previsões de Titor está longe de acabar. Para alguns, seus alertas foram incrivelmente precisos, e as discrepâncias entre sua linha do tempo e nossa realidade são explicadas pelo modelo de realidades alternativas de Everett Wheeler, que sugere que as linhas do tempo podem divergir com base nas escolhas da humanidade. Outros acreditam que Titor era apenas um contador de histórias habilidoso, criando previsões que se encaixavam nas preocupações globais da época. Titor previu uma grande mudança no entretenimento, com os sistemas tradicionais sendo substituídos por plataformas descentralizadas. Hoje, o surgimento de serviços de streaming e tecnologias como blockchain parecem alinhar-se com sua visão. À medida que o século XXI avança, as previsões de Titor podem ganhar mais credibilidade, aumentando o mistério de sua história. Se ele era ou não realmente um viajante do tempo, permanece incerto, mas seu impacto é inegável. Seus avisos e teorias continuam a provocar reflexões sobre o futuro, deixando-nos questionar se o mundo que ele descreveu ainda está à nossa frente ou se já alteramos seu curso. Essa fascinação duradoura se aprofunda ainda mais ao considerar a ciência por trás de suas alegações de viagem no tempo, especialmente os conceitos únicos que ele introduziu sobre o funcionamento de sua máquina, a ciência por trás da viagem no tempo. As ousadas afirmações de John Titor sobre viagem no tempo não se limitaram apenas às descrições de sua máquina. O que realmente chamou a atenção das pessoas foram os conceitos científicos que ele introduziu para explicar como seu dispositivo funcionava. No centro da máquina de Titor estava a ideia de uma unidade de distorção gravitacional. Em termos simples, ele afirmava que esse dispositivo podia manipular o tecido do espaço-tempo, criando uma bolha ao seu redor que permitia que ele saltasse pelo tempo. Imagine dobrar um pedaço de papel criando um vinco e então pular sobre o vinco em vez de viajar ao longo da superfície do papel. Foi assim que ele descreveu suas viagens no tempo. Mas como isso funcionaria? Ele explicou que o sistema de bloqueio de gravidade variável, VGL, desempenhava um papel crucial na estabilização desses saltos ao se fixarem assinaturas gravitacionais, algo que ele alegava ser essencial para viajar no tempo sem causar paradoxos catastróficos. O sistema de Titor supostamente utilizava a dilatação temporal gravitacional com base na teoria da relatividade de Einstein. Em termos simples, o tempo se move mais devagar perto de um objeto massivo, como um buraco negro. Sua máquina supostamente controlava isso, permitindo viagens no tempo enquanto mantinha a estabilidade. Embora isso soe como ficção científica, poderia funcionar? A dilatação temporal é real e a dilatação temporal gravitacional já foi comprovada em experimentos. Por exemplo, relógios funcionam ligeiramente mais rápido no espaço do que na Terra devido à gravidade mais fraca. Então, se pudéssemos controlar a gravidade em grande escala, a viagem no tempo seria possível? A unidade de distorção gravitacional C204 parece algo tecnológico de ponta, mas suas ideias são baseadas em ciência real. Titor poderia ter usado a física atual para criar um dispositivo futurista ou tudo não passava de uma farsa? A viagem no tempo enfrenta desafios significativos,
incluindo a precisão, como garantir que você aterrisse no momento certo. Há também a questão das linhas do tempo alternativas. O que acontece se você mudar a história? Ele sugeriu que sua máquina viajava entre universos paralelos, o que significava que suas ações não afetariam o futuro real, mas criariam uma nova realidade. Mas essas realidades paralelas realmente existem? Com essas complexidades, não está claro se a explicação de Titor sobre viagem no tempo era baseada em ciência real ou apenas uma história criativa. Seu dispositivo parecia fundamentado na física, mas todo o conceito soa frágil. Uma teoria usa princípios científicos, enquanto outra introduz imaginação. A grande pergunta permanece: John Titor era um viajante no tempo com uma explicação científica plausível ou estava simplesmente à frente de seu tempo ao criar uma narrativa extraordinária? A história de John Titor sempre foi envolta em mistério, provocando muitos debates e muito ceticismo. Enquanto algumas pessoas acreditam em suas alegações de viagem no tempo, outras não estão tão convencidas. Foi Titor realmente um viajante no tempo ou algo mais? À medida que a história crescia, também aumentavam as controvérsias ao seu redor. A verdade chocante por trás da existência de Titor. Uma das primeiras e maiores acusações é que toda a história de John Titor era uma farsa. Alguns acreditam que Titor não era apenas uma pessoa, mas uma criação de dois indivíduos, Larry e Richard Haber, que começaram a inventar sua história em 1998, antes mesmo de Titor começar a postar online. Esses dois seriam os responsáveis por criar toda a narrativa de viagem no tempo. Mas, se Titor não era um viajante no tempo, quem ele realmente era? Alguns suspeitam de Joseph Mini, que trabalhou em um projeto chamado Aang's Hat, que pode ter ajudado a construir a história de Titor. Aang's Hat era um projeto fictício com semelhanças à história de Titor, e muitos se perguntaram se foi o ponto de partida para o que se tornou a saga de John Titor. Essas conexões levantaram dúvidas sobre se Titor era apenas uma história elaborada, em vez de um viajante no tempo real. Conforme surgiam mais perguntas, começaram a especular se Titor poderia ser um agente do governo. Alguns acreditavam que seus alertas sobre conflitos mundiais, desastres nucleares e colapso social faziam parte de um plano maior. A ideia era que Titor poderia ser um teste para ver como as pessoas reagiriam a afirmações tão chocantes. Essa teoria tornou a história ainda mais assustadora, com alguns acreditando que seu verdadeiro propósito era espalhar desinformação ou promover uma agenda oculta. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a história de Titor começou a se ligar ao CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Conhecido por realizar pesquisas de ponta em física, especialmente com seu grande colisor de hadrons, algumas pessoas pensaram que os alertas de Titor sobre viagem no tempo poderiam estar conectados aos experimentos do CERN, sugerindo que eles poderiam estar experimentando com viagem no tempo ou enfrentando problemas que poderiam dar errado. A conexão entre o CERN e a história de Titor tornou seus avisos mais reais, e alguns se perguntaram se Titor estava tentando nos alertar sobre algo para o qual o mundo não estava preparado. Uma parte estranha da história de Titor foi o registro de sua marca. À medida que sua popularidade crescia, as pessoas começaram a questionar por que alguém gostaria de possuir os direitos sobre o nome John Titor. Era apenas um movimento comercial ou sugeria algo mais sombrio? A batalha legal sobre o nome levantou suspeitas de que toda a história poderia ter sido planejada para obter lucro, capitalizando o fascínio das pessoas pela viagem no tempo. O debate sobre a verdadeira identidade de Titor continua. Alguns acreditam que ele era um viajante no tempo com alertas vitais, enquanto outros o veem como uma história fictícia destinada a entreter e gerar dinheiro. Seu desaparecimento repentino em 2001 apenas aprofundou o mistério, deixando muitos se perguntando se a história era uma farsa. A influência de Titor foi muito além dos fóruns online, moldando a cultura popular. Filmes e programas de TV como The 100, The X-Files, 12 Monkeys e Back to the Future se inspiraram em suas ideias de viagem no tempo e realidades alternativas. Seus alertas sobre o futuro e o conceito de linhas do tempo paralelas ressoam com o público, tornando seu legado uma parte duradoura da ficção sobre viagem no tempo. No entanto, o registro de sua marca e a criação de uma entidade com fins lucrativos continuam a alimentar questões sobre a verdadeira natureza de sua história. Por fim, o conto de Titor
fala de uma fascinação humana mais profunda com o futuro. O mistério ao seu redor, junto com sua influência na cultura e em teorias da conspiração, garante que a lenda de John Titor perdure por anos. Mesmo após seu misterioso desaparecimento em 2001, sua história continua a cativar muitos. Seus avisos e teorias podem ter enfraquecido, mas seu impacto permanece. Pessoas em todo o mundo ainda estão intrigadas, com um público devoto analisando suas alegações e buscando a verdade por trás de sua existência. O mundo já é lar de viajantes do tempo? Ao refletirmos sobre a história de John Titor, uma grande questão permanece. Poderiam os viajantes do tempo já estar aqui, vivendo entre nós? É uma ideia fascinante que nos leva a pensar profundamente sobre o futuro e se a viagem no tempo poderia mudar tudo o que sabemos sobre o nosso mundo. A história de Titor não era apenas sobre prever eventos, mas sobre enviar uma mensagem. Ele nos alertou sobre a apatia global, o caos político e o quanto podemos nos desconectar dos problemas ao nosso redor. Esses avisos ainda parecem relevantes hoje, especialmente diante dos desafios crescentes que enfrentamos. Será que Titor estava tentando nos conscientizar sobre o futuro que estamos criando? Ou talvez ele fosse simplesmente uma voz gritando do futuro, nos instando a prestar atenção antes que seja tarde demais? À medida que a tecnologia avança rapidamente, estamos testemunhando progressos incríveis, desde a inteligência artificial até a exploração espacial. Mas, com todo esse progresso, surgem riscos. Titor nos alertou de que a tecnologia poderia avançar mais rápido do que nossa capacidade de controlá-la, o que poderia levar a sérios problemas no futuro. Isso é uma ameaça real ou apenas um medo do desconhecido? Quanto mais avançamos, mais nos perguntamos se estamos prontos para lidar com as consequências de nossas ações. A ideia de que outros viajantes do tempo possam estar influenciando nosso mundo adiciona uma nova camada a essa história. Se a viagem no tempo é real, quantas outras pessoas do futuro poderiam estar silenciosamente moldando o mundo ao nosso redor? Grandes eventos da história poderiam ter sido alterados por alguém de outro tempo? É uma ideia que desafia a mente e nos faz questionar quanto controle realmente temos sobre nosso futuro. A grande pergunta permanece: Titor foi o único ou ele é apenas um de muitos viajantes do tempo que visitaram nosso mundo? Se a viagem no tempo existe, é possível que haja outros por aí, guiando a história de maneiras sutis. A história de Titor abre a possibilidade de que talvez não estejamos sozinhos nessa jornada estranha através do tempo. Então, a história de John Titor foi um aviso, uma farsa ou algo mais? Talvez nunca saibamos ao certo, mas seu relato gerou debates intermináveis e capturou nossa imaginação. Verdadeira ou apenas um truque inteligente, sua história nos fez refletir mais sobre o tempo, a tecnologia e o futuro. E embora possamos nunca encontrar todas as respostas, o legado de Titor continuará nos fazendo questionar o que vem a seguir nessa misteriosa jornada pelo tempo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Deixe suas ideias nos comentários abaixo. Adoraria saber sua opinião. Até a próxima!